E aí, meu povo, não sei se é bom dia, não sei se é boa tarde, não sei se é boa noite, né? Mas então, olá para todo mundo. Pois é, pessoal, nós vamos começar agora mais uma aulinha virtual e hoje é de gramática, tá? Lá no nosso livro, a tia deixou a descrição lá na atividade na plataforma. E nós vamos trabalhar hoje o capítulo 10 do nosso livro de gramática, tio e cedilha, tá? São dois sinaizinhos que a gente usa muito aí quando a gente vai escrever. Pessoal, sobre esses dois sinais, a tia vai explicar umas coisas bem legais hoje. E é claro que eu acrescentei uma coisa a mais, né? Porque se tem uma coisa que eu amo é a língua portuguesa. Então vamos lá, prestem bastante atenção, tá bom? Olha só, pessoal. A tia Rosângela dividiu aqui o quadro dela em 3 partes. Na primeira parte, ela escreveu acento tônico. Pessoal, isso aí não tem na gramática, tá? A tia vai explicar aqui, que é uma coisa a mais que eu adoro, né? Ensinar além do que o livro propõe. Claro que esse tipo de coisa a gente não cobra em prova, se não tá lá no livro, mas é para vocês adquirirem mais conhecimento. E aí, do lado a tia colocou acento gráfico e aqui ela colocou sinais gráficos. Então, vamos lá prestar atenção o que é cada um desses temas que a tia colocou aí. Então, pessoal, deixa a tia trocar a cor do pincel para combinar ali. Vai ser o azul. Olha só, pessoal, vamos começar aqui por acento tônico. O que é um acento tônico? Deixa a tia explicar uma coisa para vocês. Toda palavra que tem mais de uma sílaba, ela tem uma sílaba que é mais forte, né? A gente já viu isso lá naquela aula que a tia deu sobre oxítono, paroxítono, proparoxítono, sobre a acentuação. Tem dúvida? A aula tá lá disponível e vocês podem assistir novamente para revisar, tá? Então, olha só. A gente viu que aqui todas as palavras da língua portuguesa que tem mais de uma sílaba, ela tem uma sílaba que é mais forte, né? E tem sílaba que vai receber acento gráfico, né? É aquele acento que vai aparecer lá na palavra. E tem palavra, a maioria das palavras da língua portuguesa, elas não têm acento, mas a gente sabe qual que é a sílaba mais forte, né? Então, pessoal, aquela sílaba que a gente pronuncia com maior intensidade, que é a sílaba mais forte, por que ela é a mais forte? Porque ela é a que a gente pronuncia com maior intensidade e lá existe um acento. Só que esse acento ele não é escrito. Ele é um acento tônico porque ele aparece somente na pronúncia. Eu vou mostrar aqui nos exemplos. Acento tônico. Ó, a tia tá desaparecendo do vídeo para vocês verem o quadro. Acento tônico, ele aparece somente na fala. Então, como que é a técnica que a tia ensinou? Para achar a sílaba tônica, chama a palavra. A sílaba mais comprida é a tônica. Aqui eu tenho a palavra boneca. Por acaso, quando vocês vão ler no livro, vocês ficam lá assim, boneca? Bonecar? Não, porque vocês já sabem, vocês são falantes, né? A língua materna de vocês é a língua portuguesa. Ninguém precisou ensinar para vocês que ali está escrito boneca e não boneca, nem bonecar, né? Vocês aprenderam a ler e tal, e automaticamente vocês aprenderam. Então, a sílaba tônica de boneca, olha só. Boneca. A sílaba mais comprida é a tônica. Então, aqui, ó, boneca é o né. Escola. Escola. A sílaba tônica é o có. E sapato. Sapato. A sílaba tônica é o pá. Então, pessoal, o que a gente conclui aqui? Essas palavras aqui, elas não têm acento gráfico. A gente não viu nessas palavras nem acento agudo, nem acento circunflexo. Mas elas têm um acento tônico que aparece na pronúncia, né? Então, é isso. Toda palavra da língua portuguesa que tem mais de uma sílaba, ela vai ter uma sílaba que é a mais forte. Ela vai ter a sílaba que é chamada de sílaba tônica, né? Ela vai ter uma sílaba que nem sempre vai ter acento gráfico. Quando ela não tem acento gráfico, ela tem o acento tônico, que aparece na pronúncia. Aqui, pessoal, acento gráfico. A tia postou uma aula semana passada sobre acento agudo e circunflexo, né? Tá tudo muito bem explicado, aqui é só revisionar. Aqui a gente só vai entender por que ele chama acento gráfico. É o seguinte, pessoal, o acento gráfico, ele aparece na escrita. Então, a palavra está escrita e o acento está escrito também. Dominó. Pessoal, a tia vai tirar o acento. Sem acento, domino
Existe essa palavra do verbo dominar. Por exemplo, eu domino muito bem a língua portuguesa. Ótimo, existe. Mas aqui a tia não quer domino, ela quer a palavra dominou. Então, qual que é a sílaba tônica? Dominou. Então, aqui, pessoal, eu vou ter que colocar o acento gráfico. Por que ele chama acento gráfico? Porque ele está grafado, ele está escrito. E aí, lá na frente, vocês vão aprender as regrinhas de acentuação, né? A tia vai falar uma aqui rapidinho, mas para vocês isso ainda não faz sentido. Toda oxítona terminada em A, em E, em O, em seguido ou não de S, você recebe acento. Não, eu não entendi nada, normal. A tia só começa por curiosidade, tá? Então, olha só, dominó, a tia vai apagar aqui, que tá de vermelho, pêssego, né? É o pêssego. E olha só, pessoal, esse acento aqui, dominó, ele mostra que o som da vogal é aberto, né? Então, esse acento aqui, que mostra que o som é aberto, aliás, gente, ele marca a sílaba tônica e, além disso, ele mostra que o som é aberto, tá? Ele é chamado de acento agudo, beleza? Se fosse acento circunflexo, ficaria dominou, né? E não tem essa palavra na língua portuguesa. E aí, nós temos aqui a palavrinha pêssego. Olha só. Se não tivesse o acento, como é que a gente ia ler pêssego? E não tem a palavra pêssego, né? Tem pêssego. Então, a sílaba tônica aqui é o P, essa palavra PE, né? Ela é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Pessoal, se fosse acento agudo, ia ficar pêssego. E a palavra não é pêssego, é pêssego. É o som fechado. Então, olha só que legal. O acento agudo, né? Ele marca o acento, o som aberto. E o acento circunflexo, ele marca que o som é o quê? Fechado, tá? E aí, pessoal, tem um outro acento que a gente ainda não estuda no terceiro ano, mas vocês veem o emprego desse acento lá no livro. A tia vai falar aqui por curiosidade. Olha só, tem um acentinho que ele é igual ao acento agudo, mas ele é ao contrário. Aqui, ó. Fui à praia, tá? Lá na frente, lá no sexto ano, talvez no quinto, né? Vocês vão aprender que esse acento, ele se chama acento grave, tá? Ele é um acento agudo ao contrário. Só existe esse acento sobre o A, tá? E lá na frente vocês vão descobrir por quê. Porque ali a gente tem dois Azinhos juntos, tá? A gente tem uma preposição e um artigo. Aí a gente marca que tem dois com esse acento ao contrário. Mas isso é assunto para o futuro, tá bom? E por último, nós temos os sinais gráficos. Pessoal, isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque criança costuma achar que o tio é um acento. Não é acento, tá? Acento, a gente só tem 3 na língua portuguesa, que a tia acabou de falar, que é o agudo, o circunflexo e o grave. Tá vendo que o tio não está aqui? Porque o tio não é acento. Ele é um sinal que a gente usa para mudar o som de uma vogal, tá? Então, olha só, vamos analisar aqui. Sinais gráficos. A tia vai falar de 3 aqui, na verdade tem 3 aqui, mas hoje em dia a gente só usa 2, eu vou explicar por quê. Olha só, nós temos o sinal gráfico tio, que parece esse Szinho deitado aqui, que a gente, né, coloca sobre as vogais A e O somente, para indicar que aquele som ali é nasal. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Nós temos a cedilha, que a gente, aqui ó, parece uma cobrinha, né? A gente usa na letra C, quando ela está acompanhada de A, O e U, dependendo da palavra, não é toda vez. A gente usa a cedilha, né, para mudar o som. E antigamente a gente tinha esse símbolozinho aqui, ó, esses 2 pontinhos na vogal U, tá? Aí já é uma história que eu nem vou precisar explicar, porque teve uma reforma na língua portuguesa e aí decidiram o seguinte: isso aí não existe mais não, isso aí só é para complicar a vida do povo. Se bem que eu gostaria que ele existisse ainda, porque tem palavrinha que a gente vai ler, a gente fica com dúvida, né? Esse U tem som ou não tem? Mas isso aí é um assunto para quando a gente voltar pessoalmente, que a tia explica direitinho para vocês. Então, olha só, agora vamos para a prática. Sinais gráficos. Ele é um sinal, ele não é acento, porque ele não tem nada a ver com sílaba tônica, tá? Que a gente coloca na palavra para mudar o som. Então, vamos para a prática. Aqui,
A tia escreveu melau. Olha só, não existe a palavra melau na língua portuguesa. O A, ele tá com o som somente oral, o som saindo só da boca. Olha só, melau. A palavra é melão. Então, o que acontece? Esse A aí, o som, quando a gente pronuncia, ele sai, lógico, pela boca, mas também sai um sonzinho pelo nariz. Aí a gente chama som nasal. Então, para ficar melão, pro A ter esse sonzinho nasal, a gente vai marcar isso aqui com o tio, tá? Então, melau virou melão. Aqui tá escrito mal, A oral, mas eu quero A nasal. Então, como que eu faço? Eu coloco tio, que ficou mão, tá? Sal. Pessoal, primeiro que sal é escrito com L, né? Mas aqui a tia tá mostrando a palavra são mesmo, escrita sem o tio. Então, olha só. Sal, eu coloco, fica são, tá bom? Limões. A tia coloca o tio para mudar o som, para ficar limões. Portóis, portões. Algodóis, algodões. Então, vamos lá. O que é o tio? O tio é um sinalzinho gráfico escrito, ele vai estar lá, a gente vai ver ele na palavra. E a função dele é nos informar que aquela vogal sobre a qual ele está colocado tem um sonzinho nasal, tá bom? Ai, tia, não entendi. Bora lá pro exemplo. Deixa eu ver. Melau. Sem o tio, né? Sobre o A vai ficar melau. Com o tio, melão. A vira O vira tá bom? E a cedilha? O que a tia tem que explicar sobre a cedilha? Olha só, eu escrevi aqui no quadro licenca, presenca e macan. Não existem essas palavras na língua portuguesa. Ali eu vou empregar um sinalzinho que se chama cedilha para mudar o som do C, tá? Para o C ter um som de S. Olha só. Licenca. Não existe licenca e aqui eu preciso um som de S. Se eu escrever essa palavra com S, vai ficar errado. Então eu tenho que mudar o som sem usar S. Eu vou colocar a cedilha aqui. Pronto. Licença. Aqui a tia escreveu presença, só que tá escrito presenca. Eu vou usar a cedilha para mudar o som. O som de C vai virar som de S. E aqui por último a tia escreveu macan. Não é macan, né? É maçã. Então eu vou colocar aqui. Pessoal, então vamos pro resuminho da cedilha. O que acontece? Na língua portuguesa, às vezes a gente tem que usar a cedilha sob a letrinha C para que ela mude o som. Ela vai deixar de ter o som da letrinha tal e vai ter outro sonzinho. Pessoal, quando a tia Rosângela estudava, a professora ensinou que não podia começar nenhuma palavra com C cedilha, que era proibida. Eu achava que aquilo era um crime, né? Então eu nunca comecei uma palavra com C cedilha, e vocês sabem disso também. Mas aí eu gosto de investigar. Por que eu não posso? Gente, porque não tem necessidade. Toda palavra que começa com C, ela já tem o seu sonzinho adequado, eu não preciso mudar nada. Quer ver? Por exemplo, cinema, começa com C. Eu preciso colocar cedilha? Não, porque já tem o som certo, tá? Então é simples assim. Cinema que é com C e cebola, né? Cebola. Pessoal, sabe por quê? Porque o C, quando ele tá acompanhado de E e de I, ele já tem aquele som, não precisa mudar, tá? A tia vai tentar explicar aqui direitinho para vocês entenderem melhor, para ninguém ficar com dúvida em casa na hora de fazer a tarefa. Olha só. Por exemplo, a palavra cabeça. Opa, não vou colocar agora para eu explicar sempre. Aqui está escrito cabeca, não tem essa palavra na língua portuguesa. A gente sabe que a palavra certa é cabeça. Então, olha só. No início aqui, K, o som já tem o seu som correto. Cabeca, não é cabeca, é cabeça. Eu coloco cedilha e mudei o som do C para S, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou escrever cinema e cebola. Olha só, cinema e cebola.
Pessoal, aqui eu tenho duas palavras que começam com C, tá? Eu não preciso colocar cedilha aqui para mudar o som, porque o C, quando ele está acompanhado de E e de I, ele já tem o som certo, tá? Ele já vai ter o som S, que é o som de S. Então é por isso que a gente não começa nenhuma palavra com C cedilha, porque nunca vai ter necessidade. Simples assim, tá? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que quem tem dúvida com relação à sílaba tônica, acento agudo e circunflexo, tem aula gravada, é só procurar lá na pastinha de língua portuguesa, tá? Beijo, boa tarefa. E outra coisa, gente, que eu fiquei sabendo, tem aluno que o pai fica lá, ó, morrendo de esforçar, ensinando, aí quando a tia Rosângela posta a correção, ele fica bravo porque o pai errou. Ó, quem é o aluno é você, viu? Não vai ficar bravo com o papai, não, a gente tá aprendendo junto, tá? E nada de preguiça de fazer tarefa. Mamãe não quer fazer tarefa porque eu não tô na escola. Você não tá na escola, mas a escola tá aí na sua casa. Beijo. Até a próxima aula.